Olá, o programa Destaque está no ar. O nível de proficiência dos alunos repercute na qualidade do ensino público. Segundo o resultado do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, o SPAES-Alfa, apresentado no dia 22 de junho, cidades pequenas com renda bem menor do que a de Fortaleza estão oferecendo educação de qualidade e obtendo resultados positivos, enquanto que a capital retrocede. Para falar sobre os resultados da avaliação e sobre as ações de novos projetos que visam mudar esses indicadores, o programa Destaque recebe o deputado professor Teodoro, que tem acompanhado de perto as ações governamentais. Tudo bem, professor? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Tudo bem, é um prazer também para mim. Professor, como é que o senhor avalia hoje o Estado diante dessa pesquisa do SPAES-Alfa, onde o Fortaleza, a exemplo, ficou em 104º lugar? Nós podemos examinar o quadro nacional e que o Brasil ainda não levou muito a sério a educação. A nossa educação, sobretudo a educação pública, não é de boa qualidade. Isso nós constatamos aqui no estado do Ceará, que de certa forma constata o que acontece no Brasil, porque o governo ainda não investe suficientemente na educação. Hoje o Brasil investe apenas 4,5% do PIB na educação, enquanto países da América Latina como o Chile investem 5,5%. E outros países desenvolvidos já investem mais do que 10%. Eu tenho defendido na Assembleia que o país deveria gastar pelo menos 10% do seu PIB em educação. Ou seja, considerar mais, investir mais, que vai realmente produzir resultado. No caso que você acaba de citar, do resultado do SPAES-Alfa, nós constatamos que houve uma mudança, uma melhoria da ordem de 11% do ano passado para cá. Ano passado tinha 47% dos jovens do segundo ano não sabiam nem ler nem escrever, quer dizer, havia uma certa, eram analfabetos, portanto, dentro da própria escola, e houve um esforço do governo para que a criança, ao entrar no ensino fundamental, no segundo ano, pudesse aprender a ler e a escrever. Na idade certa. Na idade certa. O governador teve uma experiência em Sobral, fez toda essa trajetória. Esse programa deu muito resultado em Sobral. Hoje Sobral praticamente está quase chegando a 95%. E nós estamos ainda, no caso citado, ainda constatando que 36% dos jovens ainda não sabem nem ler nem escrever. Isso demonstra que é uma falta digamos, de investimento, de um cuidado especial para que os alunos possam realmente estudar com acompanhamento do professor, como foi o caso realizado em Sobral. No caso especificamente de Fortaleza, que foi em 104º lugar, houve um avanço, mas um avanço bem tímido, que foi apenas de 8%, segundo os dados do SPAES-Alfa. O senhor acha que foi uma falta de investimento, então, do município, já que outras cidades do estado, que com renda bem menor, chegaram a um patamar bem melhor do que a capital? Eu acho que, inclusive, há um descaso, sobretudo da educação infantil. Hoje, autores, inclusive economistas, eles defendem que a criança deve começar a estudar a partir de 3 anos até 17 anos. Ou seja, batalhar em prol da educação infantil, fazer com que as creches, ou seja, o ensino, sobretudo nessa faixa de idade de 0 a 6 anos, então de 3 a 6 anos, tenha realmente um estudo sistemático. E no caso de Fortaleza, nós temos observado que a cidade, com o potencial que tem, e inclusive até mesmo tendo à frente da prefeitura a professora que tem condições de aplicar mais na educação, nós constatamos que ainda está muito abaixo de outras cidades que se preocuparam em investir a começar da educação infantil. Eu acho que inclusive as universidades deveriam ter um programa de formar professores na área de educação infantil. Quando eu era reitor da UVA, eu criei um programa, uma licenciatura em educação infantil, para capacitar professores, adequar professores, a fim de formar as crianças nessa faixa etária e universalizar a educação infantil, que ainda não é universalizada no estado do Ceará. As cidades que investiram nessa faixa etária, hoje
estão colhendo os resultados. Nós podemos citar o caso, por exemplo, de Mucambo, que tirou o primeiro lugar exatamente a partir de um programa feito pelo professor Edgar Linhares, quando eu ainda era reitor na Universidade Estadual Vale do Acaraú, que criou uma licenciatura voltada para a educação infantil e investiu, e o professor, a professora que aplicou, acompanhou não só o professor, como também os pais, sobretudo nessa tenra idade, para que ele pudesse depois, chegando ao ensino fundamental, saber ler e escrever, que é realmente a necessidade, você fazer uma política do feijão com arroz. A criança entrando na escola, ela tem que aprender, e aprender logo nos 2 primeiros anos, porque senão você vai perder tempo, a criança perde tempo, passa muito tempo na escola e chega a ter uma certa anomalia de uma criança vai para a escola e não sabe nem ler, nem escrever, que é realmente algo incrível. Portanto, tem que ter um esforço por parte. Eu acho que há uma mobilidade já, tanto do governo nacional como também, sobretudo aqui no governo do Estado, por parte do governo do Estado, de se preocupar com esse programa. Esse programa foi feito em Sobral e hoje está sendo levado a todos os municípios. E os municípios que têm aderido ao programa, nós estamos colhendo, pouco a pouco, os resultados. E esperamos, como a programação é de que no final do governo, em 2010, todas as crianças na faixa etária certa terminem e saibam ler e escrever. Esse é um dos pontos que o senhor acha que vai refletir em sala de aula, que é a qualificação e a capacitação do professor. Que outros pontos o senhor pode destacar para poder mudar esse quadro atualmente apresentado pelo SPAES? Você colocou um problema que é da qualificação. Eu acho que a qualificação ela é importante para você ter realmente, para que a criança aprenda, você tem que ter professor qualificado. O exemplo citado, os professores têm que ser formados, têm que ser graduados. No caso específico, acho que tem que ter uma licenciatura específica voltada para a educação infantil e, ao mesmo tempo, escolas adequadas. É claro que você observou que mesmo em cidades pobres, se houver por parte uma dedicação do professor, se o professor for qualificado, se houver envolvimento também da família, nós vamos, sem dúvida alguma, conseguir resultado. E, dado o programa que foi feito, se as metas forem realmente cumpridas, no final de 2010, as crianças, sem dúvida alguma, saberão ler e escrever a partir do 2º ano do ensino fundamental. O senhor acredita que seja a hora de privatizar a educação, ou seja, começar a buscar parcerias do segmento empresarial para com a educação melhorar? Não, eu acho que tem que haver as duas coisas. Primeiro, eu acho que tem que haver um investimento por parte dos governos, no caso específico do governo federal, os governos estaduais e municipais, de voltar-se mais para dar essa política do feijão com arroz, quer dizer, começar a dar educação infantil, educação básica e educação média, que é o atual programa do governo. Cumprindo isso, a criança vai aprendendo. E, ao mesmo tempo, envolver o professor, quer dizer, motivá-lo. O outro dado que é importante é que o governo tem utilizado o prêmio, tem feito com que o professor que se dedique mais, que ele tenha um prêmio, aí também a própria escola. O governador acaba de criar o programa Escola Nota 10, em que as 150 melhores escolas que tirarem o primeiro lugar, eles vão receber um prêmio e, ao mesmo tempo, vão praticar solidariedade, ajudando as 150 piores. Esse trabalho vai, de certa forma, melhorando e ajudando, porque aqui há um envolvimento, digamos, dos professores, há um movimento da escola e há também o envolvimento da própria sociedade. Isso no âmbito da escola pública. E a escola privada, eu acho que pode fazer perfeitamente as parcerias público-privadas, que inclusive o governo está começando a incentivar essa parceria que pode ser feita e que é benéfica para conseguir melhores resultados. E que a escola realmente ensine e que o aluno aprenda.